Olá, meus amados, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui da Casa Luz de segunda-feira. Essa Casa Luz que se transformou em uma sequência, de estudos do livro de Apocalipse, né? E hoje, dando continuidade, nós vamos fazer a parte 6 desse estudo. É um estudo que está se tornando muito grande, que a gente está fazendo a gente entrou para detalhar talvez um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, e nós começamos a entrar por um caminho muito forte que fala sobre a conspiração revelada no livro de Apocalipse. Se fala muito hoje, não posso nem ficar usando muito essas palavras, mas se fala muito em teoria da conspiração, que tudo é uma teoria, né? Que tudo é uma fantasia. Só que o livro de Apocalipse, ele não fala que é fantasia. O livro de Apocalipse fala que há realmente, não vou usar mais essa palavra, mas fala que realmente há um plano, vamos dizer assim, que é trabalhado de uma forma secreta. Usar essa palavra secreta talvez seja melhor, né? E então o livro de Apocalipse, Jesus veio pessoalmente para revelar esses planos que navegam ao longo dos séculos de forma secreta, e nós estamos aqui entrando por esse caminho, né? Por isso que o estudo se tornou muito grande, né? E hoje nós vamos olhar só um capítulo e vamos ver se a gente consegue mostrar, né, uma parte de um capítulo e o outro capítulo 17 e o capítulo 18, para a gente ver como Deus, ou melhor, como Jesus se preocupou em detalhar essas coisas, né? Então é muito importante a gente prestar bastante atenção naquilo que Jesus está falando. O livro de Apocalipse fala de futuro, então quer dizer, a igreja que já foi estabelecida em Cristo, que se submete ao governo de Cristo, agora tem que olhar para o futuro, né? Coisas básicas, eu creio que a maioria de vocês já sabe. Se vocês são membros da Igreja da Comunhão Ágape, vocês sabem que eu, pastor Evandro, prego bastante sobre santidade, sobre posicionamento em Cristo, sobre uma vida correta. Então, eu não vou ficar nesse nível. Eu estou agora olhando pelo livro de Apocalipse o futuro. Então, todos nós que olhamos o futuro, sabemos que lá no fim tem um juízo final. Então, mesmo no livro que fala de futuro, que é o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse já começa fazendo ajustes na igreja, né? Capítulo 2, capítulo 3, Jesus veio ajustar a igreja precisa estar ajustada para passar por esse período. Será um período de grandes conflitos, mas a igreja tem que estar ajustada. Não adianta você saber sobre anticristo, não adianta você saber sobre guerra nos últimos dias, não adianta você saber sobre esses planos secretos e você tem uma vida desajustada. Você não está bem com o seu casamento, você não cuida bem da sua esposa, você xinga a sua esposa, você briga com a sua esposa, você faz coisa errada com a sua esposa. Se a sua vida está toda desregrada, é melhor, em vez de você assistir esse vídeo, assistir outros vídeos da Comunhão Ágape, que fala sobre santidade, que fala sobre ajustes, que fala sobre a sua vida de temor a Deus. Deus é santo. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se você ainda não se ajustou na vida, é melhor você ver outros vídeos. Agora, esse vídeo aqui é para pessoas que realmente se submetem ao governo de Deus, se submetem ao governo de Jesus Cristo e querem, né, olhar para frente e passar para frente, saber que a nossa missão é ser testemunha viva de um rei que se chama Jesus Cristo. Nós vamos passar por muitas fases na vida lá para frente, mas nós temos que ter realmente essa consciência. Nós não podemos perder a nossa dignidade, a nossa posição no reino de Deus. E então é muito importante você estar muito bem definido como filho de Deus e como embaixador de Cristo. Você precisa estar muito bem definido nesses conceitos. Então nós vamos falar aqui de coisas. Eu quero orar, né? Orar por esse curso, orar por esse momento. Eu vou ter que limitar certas coisas, certas palavras. Eu não quero usar certas palavras aqui. Há uma censura,
nas redes sociais. Eu coloquei aqui no tela, vou mostrar, quando eu tiver que usar algumas palavras, vou mostrar essas palavras no vídeo, para a gente não ficar se expondo tanto, né? Mas eu quero orar. Algumas coisas que eu já coloquei, só o fato de colocar algumas palavras, eu já senti a opressão na minha cabeça, porque é uma opressão grande. A gente está falando aqui de coisas muito sérias, né? de revelações muito sérias que o livro de Apocalipse traz para nós. Quando a gente está vivendo hoje uma realidade, a gente vê que o livro de Apocalipse já vinha mostrando, revelando essas coisas. Então nós precisamos orar, né? Satanás, ele não quer a revelação, por isso que ninguém gosta de ler o livro de Apocalipse, as pessoas fogem do livro de Apocalipse. Satanás cria certos preconceitos. O livro de Apocalipse ele não é muito confuso, mas só falta a gente sentar e estudar, a gente ler o livro de Apocalipse. E Deus quer realmente revelar para a gente saber se posicionar, a gente orar e saber conduzir as vidas. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse estudo, que possa fluir, ó Senhor Jesus, esse estudo, a Tua palavra possa ser revelada, Senhor, que o Senhor traga iluminação às nossas vidas. Eu quero pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão ouvindo esse vídeo, que o sangue de Jesus venha cobri-los, venha protegê-los, venha livrá-los de toda seta, de toda opressão maligna, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo demônio sobre as mentes, sobre os corações, sobre a vida, sobre as casas. Em nome de Jesus, Pai, coloca um anjo em cada casa que está aqui ouvindo, em cada celular que está ouvindo, em nome de Jesus, filtrando, para que o inimigo não se interfira, não se interponha. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a opressão maligna, ordenamos que saia da minha... Eu vou trazer muitos detalhes aqui, né? Vai ficar realmente um vídeo pesado e longo. Eu acho que vai ficar longo, não sei, né? Eu vou procurar sintetizar, mas tem muitos detalhes num só capítulo, então nós queremos entrar nesse estudo agora, ok? Eu quero falar de início, fazendo uma pequena revisão do que já falamos, dentro desse objetivo do livro de Apocalipse, mostrar esse engano que está sendo trazido. Preciso anotar algumas palavras aqui. Esse engano, né, essa organização mentirosa que está enganando as nações. Muito bem. Nós falamos aqui no passado que uma nação adotou o judaísmo como religião. Naquela época, uma região chamada Casária, isso no século 7, 700 anos depois de Cristo, 700 e pouco, até os anos 1000 depois de Cristo. Uma região que ali está hoje a Rússia e a Ucrânia, Geórgia, aquela região, teve um grupo que adotou um reino, um rei adotou essa religião, porque havia certos interesses para adotar essa religião. E por adotar essa religião, né, eles também adotaram outras coisas importantes dentro dessa religião. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar algumas palavras aqui no vídeo. Vou virar o vídeo, ok? Só para a gente poder te mostrar algumas coisas aqui que eu separei. Deixa eu mostrar aqui no meu computador. Tira aqui, por gentileza. Eu quero te mostrar algumas coisas sobre a região. Essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Só um minutinho. Aqui. Vamos ver se eu consigo virar aqui. Bom, essa é a região que no século 7, 740 anos depois de Cristo, adotou essa religião, dessa estrelinha aqui, né? Você sabe muito bem que estrelinha é essa, né? Até essa estrela aqui, ela é suspeita, tá? Mas outro dia eu falo sobre isso. Então, nessa região,
no ano sétimo, adotaram esses povos aqui, era um império, era uma monarquia, e eles adotaram. E isso caminhou por muito tempo. Só que daqui, eles já até esse grupo se intitulava o 13ª tribo de Israel. Israel são 12 tribos, eles se chamavam já como 13ª tribo. Os séculos se passaram, isso foi crescendo. Em torno dali da Primeira Guerra Mundial, isso aí já vai dar para 1900 anos, né, no início do século XX, havia um movimento chamado, esse movimento aqui, ó. Se você puder depois pegar num dicionário, aqui tem uma leitura que você pode ver no Wikipédia. Se você ler essa palavra no Wikipédia, ele vai te dar uma definição sobre esse grupo. Sião se chama Jerusalém. Sião. Jerusalém, ele é montado, a cidade de Jerusalém, ela é montada num monte chamado Sião. Está na Bíblia. Sião é Jerusalém. Jerusalém, ela é montada no monte Sião. Então, por causa disso, esse movimento, né, no início ali da Primeira Guerra Mundial, havia essa mentalidade. Então, quem cuidava da região lá da Palestina eram os ingleses, e eles deram para a descendência que vinha desde esse grupo aqui, foi para, ao longo dos séculos, famílias se desenvolveram, ficaram aqui na Europa por muito tempo, elas permanecem lá até hoje, essas famílias, que adotaram esse movimento, esse pensamento, e a partir daí eles receberam da coroa da Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, a Palestina, né? Houve um acordo com uma família muito famosa, que eu não vou nem citar o nome, só vou te mostrar aqui, essa família aqui. Essa família, se você procurar no Wikipédia, você vai poder estudar um pouquinho mais sobre essa família. Isso lá antes da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo, e essa família foi intermediária junto à coroa da Inglaterra para que a Palestina pudesse ser entregue, né, aos judeus. Eu sempre falo que eu não sou antissemita, eu amo o povo de Israel, mas eu estou só mostrando que paralelamente houve uma série de coisas que foram trabalhadas. Essa família se tornou dentro desta mentalidade. E o que é pesado nessa história toda é que, antes de falar bastante do Pentateuco, da Torá, dos judeus, Pentateuco, Moisés, eles adotaram um outro grupo de escritos. Isso aqui você vai ter que ler. Se você quiser saber, no Wikipédia, aqui é uma enciclopédia que Jesus criticou essa mentalidade que foi escrita por um bom tempo. Eu vou mostrar Jesus criticando essa mentalidade, que está no livro de Marcos. O livro de Marcos, eu vou abrir com vocês aqui, livro de Marcos, capítulo 7. O livro de Marcos, capítulo 7, Jesus criticou essa mentalidade, que se tornou uma grande enciclopédia, que norteia este grupo, este pensamento, que norteia essa família e essa família. Dessa família tem mais 13 famílias distintas. Muito bem. Jesus criticou essa mentalidade. E eu vou ler para vocês, Marcos capítulo 7, versículo puras, isto é, por lavar. Voltou, tinha caído na internet. Versículo 3, Marcos 7, 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, veja, os judeus e os fariseus observavam a tradição dos anciãos. Esse livro aqui, que você está vendo aqui na tela,
é a tradição, usos e costumes, ok? Dentro da nossa linguagem aqui. É a tradição, não é o Torá, é a tradição dos anciãos, dos fariseus, dos judeus e dos fariseus, de todos os judeus. Observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se apergirem, E há muitas outras coisas que receberam para observar. Veja, muitas outras coisas. Isso aqui é grande demais. Isso é uma enciclopédia muito grande. Coisas que receberam para observar. Além de Deus ter dado o Pentateuco, a Torá, eles acrescentaram isso aqui para observar. Receberam para observar como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal e camas. Quer dizer, uma série de tradições foram introduzidas. Verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos. Com isso aqui. Mas come com as mãos por lavar. Respondeu-lhes, aí Jesus fala, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas ensinando doutrinas que são preceito de homens. Quer dizer, isso aqui são preceitos de homens. Não é a palavra de Deus. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus. Qual é o preceito de Deus? É o Torá, é a Bíblia. Para guardar as vossas próprias tradições, para guardar isso aqui. Então isso aqui se tornou mais forte do que a palavra de Deus. Pois Moisés, aí ele vai citar aqui Moisés, Jesus vai citar Moisés. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Está na Bíblia isso. Verso 11. Vós, porém, dizeis. Quem dizem? Os homens, a tradição dos fariseus, dos anciãos. Eles dizem isso aqui. Aqui está escrito isso. Vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, essa é uma expressão, corbã, isto é, o que é corbã? Oferta para o Senhor. Então, qual é a conclusão? O dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Veja, olha a conclusão de Jesus, versículo 13. Invalidando a palavra de Deus. Quer dizer, isso aqui tem escritos que invalidam a palavra de Deus. Preste atenção no que eu estou explicando aqui. Invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, isso aqui, tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus condenou esta tradição. Muito bem, vamos voltar aqui. Vamos ver se eu volto aqui. Vamos lá. Ok. Vamos ver se a gente vira aqui. Deu para entender, queridos? Então, isso aqui é apenas uma introduçãozinha do nosso estudo. Então, depois você vê pelo Wikipedia aqueles nomes. Eu não quero ficar falando esses nomes aqui. Eu não falei de uma coisa importante. Existe uma linha religiosa entre esse grupo que eu falei. Entre os judeus.
E eu vou aqui mostrar o nome dessa linha. E isso aqui eu não quero nem que vocês leiam, vocês só vão saber, para que vocês saibam. Não se envolvam com isso de forma nenhuma, ok? Eu vou te mostrar aqui. Aqui está a opressão. Isso aqui é uma religião. Isso aqui é feitiçaria. Tá entendendo isso aqui? Esse nomezinho aqui? Depois você procura só para saber qual é a definição. Eu vou ler aqui, tá? Também é romanizada como também denota tradições diferentes. É um método esotérico, disciplina e escola de pensamentos no misticismo, tá? Isso aqui, ó. Não entre em vídeo sobre isso. Não leiam, só saibam que isso aqui é místico, é esotérico, é feitiçaria. Ok? Isso aqui é uma opressão violenta. Não se envolvam com isso. Não se envolvam com isso. Muito bem. Eu também citei para vocês 2 versículos do livro de Apocalipse. Eu citei para vocês 2 versículos do livro de Apocalipse. Tudo para explicar o capítulo 18, né? Só estou numa introdução. Eu citei semana passada 2 versículos, Apocalipse 2:9, que diz assim: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem, veja, se dizem, mas não são. E não são. Se dizem, isto aqui, e não são. Mas são o quê? Quando a tradição invalida a palavra de Deus, e quando você se envolve com feitiçaria, o que se torna? Isso aqui, ó. Você se torna isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você se torna isso. É isso que Jesus está nos ensinando. Isso está em Apocalipse 2:9. E aqui, Apocalipse 3:9, ele fala a mesma coisa. Se dizem e não são. Esse povo aqui, ó, esse povo aqui se dizia e não são. Essa família aqui se diz e não é. Esta família aqui e mais 13 famílias se dizem e não são. Está dando para entender a conspiração? Não queria usar essa palavra conspiração, mas a enganação. Está entendendo a enganação? Jesus está revelando sobre essas coisas. Ok? Ele está revelando essas coisas. Deu para entender? Essa é a introdução que eu queria trazer para vocês. Cuidado sobre certas leituras, que é pesado demais. É feitiçaria. Ok? Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso estudo. Vamos voltar aqui. Muito bem. Dada essa introdução, eu quero aqui entrar na parte 6 do nosso estudo em Apocalipse. Eu quero falar aqui sobre a mentalidade. Sobre a mentalidade do sistema. Nós falamos semana passada de um sistema de governo mundial que é realizado por 7 reis que têm seus governos. São 7 presidentes da República, porque a monarquia já acabou no Brasil, no mundo já não existe mais monarquia, só a Inglaterra, né? Algum outro. O Japão ainda tem monarquia, mas é um parlamentarismo. Mas a época dos reis passaram, agora são presidentes da República. Mas naquela época, né, Jesus tinha que falar de monarquia porque ninguém sabia o que era república na época de Jesus. Mas ele fala que há um sistema no final do tempo chamado a besta, que é governado, que é uma estrutura dirigida por 7 reis que têm seus reinos, quer dizer, são 7 presidentes hoje que têm seus países. E acima desses 7 presidentes existem 10 chifres. Esses 10 chifres também são 10 presidentes, são 10 lideranças, mas que eles estão num sistema que não é um reino.
que não tem seus países. São apenas uma organização que estará acima de 7 reis que têm seus países. Então, hoje, no dia de hoje, quem tem essa estrutura são os 7 países mais ricos do mundo, com seus 7 presidentes, e essa organização que está acima, que vai se colocar acima, que é a ONU. A ONU, o computador está dando pau aqui. A ONU, ela está querendo ser colocada acima. Hoje, com a praga que nós estamos passando, você veja que a OMS, a Organização de Saúde, que faz parte, é um departamento, uma secretaria da ONU, hoje está querendo governar acima dos próprios presidentes, dando ordens para que todos os países, diante de uma praga como essa, o mundo inteiro está parado por causa de uma praga, ele está dando ordens de como todos os países se arrumarem. Os cinco principais presidentes hoje estão buscando uma liderança mundial. A rainha da Inglaterra já falou isso, a rainha da Alemanha, quer dizer, a presidente da Alemanha já falou isso, o primeiro-ministro da Inglaterra também já falou isso, alguns presidentes têm falado, até o Papa hoje, um líder religioso, até o Papa está falando que hoje precisa ter um líder mundial para cuidar da questão da terra. Não cabe a um presidente de um país local, ou um conselho de presidentes, eles estão dizendo que não vai dar, não dá, é muito pesado. Então, dá-se essa ideia de que 7 presidentes estão querendo passar a liderança para um líder, mas é claro, dentro desse própria organização de 7 países e 10 chifres, e 10 líderes da ONU. Essa é essa estrutura que está sendo formada. Então hoje a gente vive uma época que a gente entende melhor o livro de Apocalipse, por aquilo que nós estamos vivendo. Ok? Muito bem. Então, autoridades estão caindo. Você veja bem, hoje certas leis estão sendo colocadas, hoje se fala muito, não, os nossos ministros do Brasil não podem, tem que seguir ao que diz a ONU. Peraí, mas a ONU não é brasileira, a ONU é uma organização entre países, mas nós, como nação, estamos perdendo a nossa identidade, quer dizer, eles querem que percamos a nossa identidade, passamos a autoridade para um organismo que não é nem país, é uma organização particular chamada ONU. É isso que está acontecendo, ok? Isso é revelado no livro de Apocalipse. Mas vamos lá, a mentalidade da besta. Apocalipse capítulo 17, versículo 13 e 14. Apocalipse 17. Apocalipse capítulo 17, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: tem estes quem? Vamos ler um pouquinho antes, né? Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Com a besta. Durante 1 hora. Você veja, o secretário da Organização de Saúde da ONU, ele não é presidente nem nada. É um secretário. Mas ele está mandando como um rei. Verso 13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Pelejarão, veja, qual é a mentalidade dessa organização? Tudo que está sendo organizado ao longo de séculos. Verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, está falando aqui de Jesus, pelejarão eles contra Jesus, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A mentalidade é pelejar contra o governo de Jesus, só que Jesus vai vencer, ele vai instaurar o seu reino, o seu milênio na terra, não vai ter jeito. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele.
Então, quer dizer, a igreja que se acha que Jesus vencerá com Cristo e o governo de Cristo será implantado. Só que, nesses últimos dias, eles estão criando uma estrutura para realmente fazer frente ao governo de Cristo. Existe uma outra característica também da besta, que capítulo 17, versículo 16, que diz que eles também odiarão Jerusalém. Apocalipse 17, 16 diz o seguinte: os 10 chifres que vistes e a bestas, eles odiarão a meretriz. Lembra que eu falei semana passada quem é essa meretriz? É a grande cidade onde Jesus foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Os 10 chifres odiarão a meretriz, a grande cidade, e a farão devastada. Eles vão devastar essa cidade. E a despojada, ele comerão as carnes e a consumirão no fogo. Quem fará isso com essa cidade? A besta. Os 10 chifres, a grande estrutura. A gente vai ver por que Jesus, quando falou, vire Jerusalém cercada, fujam dessa cidade. A gente vai ver isso até no capítulo 18. O texto fala novamente de fuga, saiam da cidade. Ok? Então, nós falamos semana passada que essa meretriz, essa cidade, se vendeu a esse sistema, ao sistema da besta. E esse sistema se utilizou de um grande chavão, de um grande, vamos dizer assim, de um grande projeto. Vamos levar os judeus para a sua terra. Vamos levar esse povo para a sua terra prometida. Em cima desse projeto, essa estrutura foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Então, essa grande enganação é revelada no livro de Apocalipse. Apocalipse 17, 17 diz assim: isso é que está no íntimo da besta, no íntimo dessa estrutura, desses governantes. Deus vai liberar para que esses reis façam o que eles querem, para revelar exatamente o que está no mais íntimo deles, que está em Apocalipse 17, 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Quer dizer, lá no íntimo da besta, que é controlar o mundo inteiro e destruir nessa cidade, Deus vai permitir que esse tempo chegue. E esses reis vão decidir de passar para a grande besta o domínio de todas as coisas. Aos pouquinhos isso já está acontecendo hoje. Aos pouquinhos muitos países estão se subjugando ao comando, vamos dizer assim, da própria ONU e de certos governantes que estão muito diretamente ligados a essa grande organização da besta. Então, aqui o capítulo 17 ele começa a mostrar essa enganação que está correndo pelo mundo inteiro. Muito bem, estou só na introdução. Bom, isso aqui são coisas que eu mais ou menos falei semana passada. Agora, no capítulo 18, agora entrando propriamente no capítulo 18, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa com essa... Muito bem, é isso aí. No capítulo 18, nós vamos ver o seguinte, que a cidade, essa grande cidade, ela vai cair. Ela vai ruir, ela vai passar a cidade vai ser destruída. Apocalipse 18 diz o seguinte: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade.
e a terra se iluminou com a sua glória. Verso 2: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou, veja, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Então, essa cidade, ela vai passar, essa cidade você sabe qual é, né? Essa cidade, ela vai passar para as mãos da grande besta, a besta vai dominar, e a cidade que parecia, né, tão poderosa, tão rica, vai passar por muitas destruições. Aqui ele fala que a cidade vai cair e vai se tornar covil de demônios, morada de demônios. Lembra sobre aquele grupo que eu falei de feitiçaria? Quer dizer, o anticristo ele vai instituir a adoração ao demônio. Isso está no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Nós falamos rapidamente isso algumas semanas atrás. As pessoas vão adorar o demônio porque vão ver que o anticristo tem poderes dados pelo demônio. E ele vai instituir a adoração ao demônio. Existe, né, uma religião que adora o demônio. Existe uma religião oculta, que hoje já não é tão oculta assim, que adora. Essa semana, eu estou vendo assim, pessoas de nome aí, vamos dizer assim, de conhecer, pessoas de credibilidade, passando uma informação do que está acontecendo hoje. Eu vou falar aqui uma coisa muito atual. Hoje. Acho que isso aí dá para falar. Acho que não vai ter muito problema não. Hoje, essa semana se descobriu túneis debaixo do Central Park em Nova York. O que está debaixo do Central Park em Nova York? Hoje, essa semana que se descobriu. Aos pouquinhos a informação está saindo das mãos do governo americano e a coisa está se espalhando. Essa informação vai chegar para vocês. Se descobriram túneis lá, onde se resgataram mais de 500 crianças debaixo do Central Park. Sabe para quê? Porque existe uma religião que adora demônios e que fazem sacrifícios. E isso é muito forte, porque não é só sacrifícios. Existe um grande comércio, eu vou falar que o capítulo 18 fala sobre isso. Tá? Existe um produto hoje, que dá mais lucro do que as drogas. O que dá mais lucro do que as drogas hoje? Qual é o produto que mais dá lucro? É ouro? É turbina de avião? É calça comprida? São as drogas? O que dá mais lucro hoje? Não podia nem estar mostrando isso aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa palavrinha aqui, tá? Não vou nem falar. Tá vendo essa palavra? Isso é o que dá mais lucro no mundo hoje. Já por muitos anos. E se descobriram hoje, debaixo do Central Park, 500 crianças vivas, fora as mortas. O mundo inteiro está sendo estourado. Bunkers. Onde essa organização trabalha esse grande comércio. Esse grande comércio. A Bíblia fala sobre esse grande comércio. Eu vou te dar uma escritura para isso. Apocalipse 18, versículo 13. Apocalipse capítulo 18, verso 13. Existe muita mercadoria que ele está citando aqui desde o versículo mais acima, né, versículo 12, mas o 13 diz o seguinte:
canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos de carros, de escravos. Amados, escravo dá dinheiro. Tem pessoas hoje, como é que é a escravidão hoje? Como é que os trabalhadores hoje são escravos? Vocês sabem muito bem. Tem empresas, tem grifes que trabalham com escravos hoje. Tem roupas que você veste hoje que é produto de escravidão. Mas a coisa mais baixa não é escravidão. Está escrito aqui um pouquinho mais além do que esse comércio. Almas humanas. Almas humanas. Como é que se faz comércio de almas humanas? Uma coisa é sacrifício humano, outra coisa é o comércio das almas. A Bíblia fala sobre essas coisas. Se você ler, por exemplo, o profeta Ezequiel, fala de coisas muito ocultas que foram reveladas, né, para o profeta Ezequiel. Aquilo de Apocalipse está apontando para o futuro e dizendo que a coisa mais baixa que poderia ser a escravidão, e a escravidão, amados, pode ser qualquer tipo. Tem escravos sexuais. Tem pessoas que são escravas sexuais. Esses túneis debaixo do Central Park também ouvia isso. Não só essa palavrinha aqui, que eu mostrei para vocês, como também de mulheres. Mas também a coisa mais baixa, como é que se vende almas humanas? Essa religião que eu acabei de citar para vocês, desse aqui, eles pregam uma coisa assim, que quando você pega um ser e faz ele viver pânico, pega esses aqui assim, ó, faz ele sentir muito medo. Há uma substância que é liberada no sangue desse ser que você pega no colo. E essa substância, essa religião ensina que se você beber, isso te dá mais longevidade. Antes do sacrifício se faz tudo isso, se retira o sangue, se bebe. As almas, o comércio das almas. No mundo inteiro, no Brasil, se some 40 mil crianças por ano. Só no Brasil. Lá fora, as estatísticas são maiores. Então, nessa semana se descobriu isso, debaixo do Central Park. Esses túneis chegaram em locais que a gente não pode nem imaginar, mas em institutos de ex-presidentes. Esses túneis desembocam em institutos de ex-presidentes da América. Isso estourou. Acho que o mundo inteiro não esperava que Deus trouxesse à tona o comércio das almas. Mas isso está acontecendo. No livro de Apocalipse, capítulo 18, ele já vinha falando sobre isso. Esse é o maior produto, é o que dá mais lucro, é o produto que dá mais dinheiro, mais do que as drogas. Muito bem, então vamos lá. Apocalipse capítulo 18 diz que essa cidade vai cair. Eu estou dizendo que essa cidade só faz esse comércio. Estou falando que existe um sistema de comércio. Existe uma enganação por um projeto de levar um povo a uma terra prometida, ir lá nessa terra e assim muita gente ganhar dinheiro, comércio. Comércio entra de todos os países, são 200 e poucos países no mundo, todo mundo faz comércio, mas quanto mais o comércio está crescendo, alguns influenciadores desse comércio estão conseguindo levar a uma distorção de mercadoria. Uma coisa é você vender gado, outra coisa é você vender alma das pessoas. Uma coisa é você vender tecido, uma coisa é você vender carro, outra coisa é você vender escravos. Então a distorção comercial é o que o livro de Apocalipse capítulo 18 mostra. E esse sistema foi
tão lá embaixo, que foi a coisa mais terrível. E nessa semana, estão sendo trazidos à tona. Logo, logo vai sair, na televisão não sai isso, mas as informações vão vazar, estão chegando por aí. Mas vamos lá. Apocalipse 2:8. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de todo gênero de aves imundas e desejáveis. Nessa cidade, ou nesse país que nós estamos falando aqui, que tem aquela estrelinha, né? Aquela palavrinha que eu te mostrei, que eu vou mostrar para vocês de novo aqui, é muito forte isso lá. Essa palavrinha aqui, ó, ela é muito forte, tá vendo a palavrinha aí? Vou repetir essa palavrinha aqui é muito forte nesse país. Isso é muito forte. Muito bem. Então, queridos, por isso que se tornaria casa de demônios, toda espécie ruim. Porque quando o anticristo chegar, ele vai instituir essa religião, que já vem, lembra que no capítulo 2, no capítulo 3, Apocalipse falou que era sinagoga de Satanás? Porque abandonaram a pessoa central do Torá, que se chama Jesus Cristo, adotaram outros escritos, outras tradições, e a partir daí a mentalidade foi descambando para outras coisas. Então o livro de Apocalipse vem revelando que por ter retirado, e a mentalidade é fazer guerra contra o Cordeiro, é fazer guerra não aceitando o governo dele, e por não aceitar o governo, eles vão buscar poder em outro governo. Então é sobre isso que esse sistema trabalha. Muito bem, e eles têm apoio comercial, eles têm o comércio, eles têm o interesse econômico sendo a mola propulsora. Ok? Muito bem. Então, como é que caiu essa cidade? Por guerras, pelo próprio anticristo, uma invasão de domínio completo. Será que envolve aqui, né? Aqui a gente vê que há um grande incêndio, será que vai exatamente naquele momento também do grande terremoto? Isso também não fica muito claro como é que cai, mas a Bíblia diz que essa cidade vai ser destruída e vai ter sim, em outros textos a gente viu no livro de Apocalipse, que vai haver um grande terremoto lá. Mas além do grande terremoto, para isso se tornar covil de demônios, quer dizer, algo também vai ser instituído nessa cidade. Lembra? Que o anticristo vai se colocar como um Deus nessa cidade. Ele vai querer adoração para ele nessa cidade. Ele vai se colocar no santuário. O templo de Salomão vai ser reerguido e ele vai querer sentar lá como um Deus para instituir essa religião do chifrudo. Vai ser um covil de demônios. A coisa vai ser nesse nível. Verso 3. Esta cidade, isso tudo vai acontecer, ele dá uma explicação, verso 3. Pois todas as nações, veja, todas as nações, as 200 nações, quantos países tem no mundo? 200. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição. Quer dizer, será um comércio violento, furor. É um comércio forte, forte. Furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Quer dizer, se venderam. Foram a coisa mais baixa possível. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Amados, luxúria. A coisa não é só copo, vender leite. A coisa é mais embaixo. As mercadorias se tornaram as mais banais possíveis, a sua luxúria. Então,
quando se fala em comércio, mas a gente tem só uma visão assim de comércio, como eu falei, né? Quais são os produtos mais lucrativos do mundo? Será que a prostituição é a coisa mais lucrativa? Então, todo tipo de comércio, porque eles vão ao lucro máximo, é um comércio forte e violento. Eles não brincam. Se eles tiverem que quebrar um país inteiro para colocar suas empresas, eles fazem isso. Se eles tiverem que matar presidentes para colocar os seus produtos em um país, eles matam. Eles são nesse nível. A Bíblia está falando desse nível. Esse capítulo 18 está mostrando o nível de comércio. Eles não têm limites. Eles não têm ética. Eles não têm temor. Eles não temem ninguém. É isso que o capítulo 18 está revelando para nós. E é isso que nós vemos. E é isso que nós vemos. Então, como é que ele chega a tanta força? É toda essa complexidade. Versos 4 e 5, parece aqui a referência que Jesus diz. Olha só. Versos 4 e 5 do capítulo 18 de Apocalipse. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela. Há uma voz no céu dizendo, retirai-vos dessa cidade. Povo meu. Lembra que Jesus falou, quando você vê Jerusalém sitiada, saiam correndo de lá? Retirai-vos dela, dessa cidade, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Quer dizer, duas coisas. Povo, saia de lá por causa dos seus pecados, quer dizer, não se corrompam com pecados que estão acontecendo lá. Assim como Sodoma e Gomorra era uma cidade que entrou em pecados terríveis, e a Bíblia diz que Ló afligia sua alma para não se corromper com os pecados de Sodoma e Gomorra, o mesmo texto está dizendo aqui, para retirar-vos dessa cidade, para não serdes cúmplices com seus pecados. E mais, vai vir o juízo, para não participar dos seus flagelos. Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Quer dizer, a coisa é tão grave, é mais grave do que Sodoma e Gomorra. Os seus pecados, mas o que eu estou falando hoje, que descobriram em Nova York, debaixo do Central Park, amados, aquilo que a gente fala, tudo que é uma teoria, todo mundo fica falando que isso é tudo fantasia, as coisas estão sendo trazidas à tona, as coisas estão chegando ao final, a coisa está sendo exposta. Esses homens que adoram isso aqui, não contavam com essa. Eles não contavam com essa. Porque eles foram descobertos agora. Agora, ser descoberto é uma coisa, agora parar com isso é uma outra coisa. Ok? Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Toda essa organização, esse sistema, Deus começou a lembrar de tudo que foi praticado. Por isso que Deus vai trazer a queda dessa cidade. Verso... Vamos continuar. 6 a 8. Diz assim, dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quer dizer, a coisa vai ser dobrada, a retribuição à cidade. E quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, quer dizer, essa cidade está muito cheia de si. Estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ela se achava muito protegida. Por quem? Pelo sistema. Essa cidade se sente muito protegida pelo sistema. As organizações, os países, os tratados de acordo de paz, está tudo ao nosso favor. Eles se achavam simplesmente, completamente intocáveis. Verso 8. Por isso,
em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Em um só dia. Morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Quer dizer, ele vai permitir vir a destruição, porque é um juízo de Deus. Você veja que a besta, ela vai sentir o quê? Raiva desta cidade. Por incrível que pareça, eles se utilizaram dessa cidade, eles se utilizaram dessa capital, eles se utilizaram de uma causa, só que lá eles não têm nenhum apreço por isso. Eles só usaram aquilo ali como uma desculpa para eles se enriquecerem com o comércio. Mas eles não têm amor àquilo ali. Eles têm raiva, porque é dali, né, tem uma referência ao Salvador. E eles odeiam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma loucura isso. Mas ele está revelando aqui. Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Sobre o comércio dessa grande cidade. Vamos adiante. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Quer dizer, eles vão perder o lucro. Eles vão chorar. Meu Deus do céu, perdemos tudo. Que a cidade vai cair. Que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Quer dizer, será que essa destruição vai ser só pelo grande terremoto que virá sobre a cidade? Ou propriamente uma grande guerra sobre aquela cidade? Verso 10. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora, uma vez ele falou uma só dia, né? Mas em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. A ligação é só comercial, não tem nenhuma paixão pela causa em si. É uma questão comercial. Verso 12, aí ele cita, né, as mercadorias, né? Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira, odorífera, como gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira, de preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, de cheiro, de especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, de cavalo, de carros, de escravos e até almas humanas. Então eles choraram porque perderam o seu lucro. E aí acabou tudo que era tão esplêndido. Ele diz o seguinte, verso 14 e 15, o fruto amadurecido que a tua alma tanto apeteceu, que tanto desejou, se apartou de ti. Ele fala, o fruto amadurecido, sazonado, né? Fruto amadurecido que a tua alma tanto queria, quer dizer, o máximo do comércio, o máximo do domínio, o máximo da centralidade, se apartou de ti. E para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Quer dizer, com todo o esplendor, com todas as mercadorias, com o máximo de sofisticação, tudo que eles sempre esperaram em ter, dos melhores produtos, das melhores coisas, dos melhores posicionamentos, a classe AAA, isso tudo vai cair em ruínas. Então, essa centralidade do comércio, isso tudo será perdido. E eu vou dizer aqui, para a gente não se prolongar muito, sobre esse intento, realmente, deles serem o centro do mundo. Ele diz isso no capítulo 18, versículos 23 e 24. Diz o seguinte, eles tanto querem ser o centro do mundo, os donos do mundo. Aqui está, Apocalipse 18, versículos 23 e 24. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Veja,
os teus mercadores foram os grandes da terra. Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Verso 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, quer dizer, os grandes da terra, todo o comércio foi encabeçado pelos grandes mercadores, os que se acham donos do mundo, porque tem um comércio poderoso, forte, violento. Eles mandam no mundo. E também, com tudo isso, há por trás a feitiçaria. A união entre comércio e feitiçaria. A união entre o comércio e o sangue derramado das almas, do comércio das almas. Quer dizer, não foi só um comércio, foi um comércio ligado a oferendas, sacrifícios de almas, de vidas, oferendas a Satanás, para que os seus negócios pudessem ser estabelecidos. Eles se sentem tanto donos do mundo, esses grandes do mundo, se sentem tão grandes, que se Satanás pede, sacrifica tais seres humanos, eles sacrificam para que as suas mercadorias, para que os seus negócios possam estar acima de qualquer outro negócio. Então há uma unidade, há uma venda de alma, há pactos sendo feitos com feitiçaria, com a ligação de Satanás. Entre esses homens que querem ser os grandes mercadores, que estão ligados a todo tipo de desejo de domínio dos seus produtos, eles vendem a sua própria alma, fazendo sacrifícios e feitiçarias para que eles se coloquem no topo do comércio. Então tudo isso é um sistema que é criado para domínio de todas as nações. São grupos muito fechados, muito poderosos, se tornaram fortes e violentos. Eu volto a falar, se tiver que matar, eles matam, seja lá quem for, mas eles querem ser os grandes do mundo, os dominadores do mundo. A mola propulsora para eles é lucro. O que eles querem é lucro. E se tiver que vender a alma deles, eles vendem. Se tiver que fazer sacrifício, eles fazem. Se Satanás pedir qualquer coisa para entregar o mundo para eles, eles fazem. Então essa conspiração toda, eu não ia usar essa palavra, essa enganação toda em cima de fazer coisas, né, sociais, fazer o bem, não, essa causa de levar esses países para certas terras, justiça social, isso tudo é uma enganação. Porque o que está por trás é o lucro máximo. É o lucro máximo. E Deus vai ruir com toda essa estrutura nos últimos dias. E essa cidade que se tornou o centro para toda essa motivação também será ruída. Não se engane. Então, para terminar, já são 9h05, para terminar, que a gente tenha essa consciência. Não é porque tem um nome, vou usar o nome aqui não é porque tem um nome desta nação que as pessoas tanto batem palma, que é todo mundo certinho, porque lá dentro tem coisas que estão sendo feitas por debaixo dos panos. E nós, como igreja, não podemos ser enganados. Não podemos ser levados por qualquer conversa. Ah, não é uma boa causa, não. São lá, não, quem é de lá está tudo santo, quem é de cá é tudo demônio. Não, não é assim não. Tem que tomar muito cuidado. Nós somos chamados a não nos vendermos, a não nos corrompermos. E muitas das vezes as pessoas querem nos seduzir com conversas paralelas. Não, é uma boa causa, mas você também não é cristão, Cristo não veio de lá, Jesus não veio de lá e tal. E as pessoas sendo conduzidas a certas práticas que, não, como eu falei semana passada, né? Que até esses grupos querem tirar a gente das nossas igrejas, querem levar para a religião deles lá,
E as conversas são terríveis. A Bíblia diz, se possível, enganaria até os santos. Então, cuidado. Então, o livro de Apocalipse, amado, está falando de governo. O livro de Apocalipse está falando realmente que há um sistema que governa as nações. O cabeça disso tudo é Satanás. Satanás trabalha e o combustível que Satanás usa é o interesse comercial. É o interesse, é o lucro máximo. Esse é o combustível que Satanás usa para seduzir as pessoas a serem conduzidas a um sistema e que pode até mesmo entrar por áreas religiosas, mas Satanás ele vai trabalhar também nas áreas religiosas para, se possível, enganar os santos a adotarem certas práticas, a adotarem certas posições, a aceitar certas coisas, a fazer vista grossa em cima de certas coisas. Então Jesus falou, olha, isso aqui vai ser destruído. Esse sistema do anticristo vai ser destruído. Mas o que nós estamos vendo é que isso vai ser revelado. Deus vai permitir isso vir à tona para que a gente saiba que veja ao nível das coisas. Então, queridos, eu queria trazer esse capítulo 18 falando de tudo isso, esses nomes que eu coloquei na tela aqui. Não fique falando esses nomes aí fora não, tá? Apenas ter informação, sabe que realmente isso não é uma teoria, isso é uma realidade. O capítulo 18 revela isso, e que a gente não seja inocente nos dias que nós estamos vivendo. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, só para terminar mesmo, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, né, a gente fala, não, todo mundo bem, todo mundo quer o melhor para o Brasil, mas existem esses grupos mundiais que estão influenciando o nosso próprio Brasil. E quando a gente vê, meu Deus do céu, como é que as pessoas não resolvem o problema? Não querem resolver. Há grupos, há interesses, as estruturas. Mas para você levantar uma nação, você desequilibra as outras nações. Ninguém tem interesse hoje que um país como o nosso se torne uma grande potência. Ninguém tem. Porque para ele se levantar, outras estruturas vão ter que ruir. Deu para entender isso? Para a nação brasileira se levantar, quer dizer, o equilíbrio já existe, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, há um certo equilíbrio. Quando uma nação quer se levantar, as outras vão ter que se adequar. E ninguém quer isso. Então, há grupos econômicos lá fora que estão muito atentos ao que acontece na nossa própria nação, aproveitando até esse momento de medo, pânico mundial que foi colocado, para fazer alguns testes também, se nós, brasileiros, ou seja, qual nação for, se submete, seja controlado pelo medo, e com isso eles vão, falei semana passada, né, e eles vão colocando os seus instrumentos de controle e de testes. Eles estão fazendo testes. Nossa, todo mundo se adequou pelo medo. Então, a partir de agora, eles já sabem que eles conseguem controlar o mundo pelo medo. Então, a partir daí, outras coisas virão. O que a Bíblia vai revelando. Né? Certas coisas, certos sinais, certas coisas vão ser trazidas para o controle. Né? Chegar ao ponto de os homens só poderem comer, só poderem beber, só poderem comprar, se eles realmente estiverem estabelecidos, se sujeitos, marcados, né, como a palavra hoje é chipados, né, estarão marcados e submissos a esse sistema. Caso contrário, não tem comida para vocês. Então, é isso que está sendo trabalhado nesses dias. Amém? Então, estude o capítulo 18, né, logo em seguida vai vir a volta de Cristo, né, depois do capítulo 18, revela, né, a volta de Cristo, né, e capítulo 20 mostra a instituição do milênio. Né? Então Jesus volta, né? Cai a cidade, né? Rui o sistema do anticristo, né? Há um grande terremoto, também fala do terremoto, aqui não separei os textos, mas mostra sobre isso. Uma das coisas que eu não citei aqui foi a aprovação de todas as nações. Eu só vou citar esse versículo aqui, capítulo 18, ainda só para você ter essa noção que a cidade ela está segura também por todas as nações. Diz lá, versículo 15, falou-lhe ainda, as águas
Apocalipse 18:15. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, todas as nações estarão submissas a esse sistema da besta que sustenta essa grande cidade. Então, quer dizer, é uma estrutura mundial. Não vai ser apenas uma região. Todo mundo será realmente controlado, né, pelo sistema da besta. Amém? Então, só para você ter uma noção do que realmente acontece, ou que vai acontecer, coisas que estão acontecendo, para você entender que é algo muito forte, não é uma coisa que você vai de peito aberto querer brigar, é um sistema muito forte já, um domínio, e somente pela ação de Deus, como a Bíblia diz, né, que o Senhor vai lembrar de todo o sangue derramado, e o Senhor vai trazer juízo sobre isso, para a destruição dessa grande estrutura. E nossa parte qual é? Ser testemunhas e orar, interceder, para que Deus guarde a igreja até o último dia, que ela ficará aqui, até o dia que ela será arrebatada, mas que possamos nos guardar, não se corromper, não ser levado pelo sistema, e intercessão, para que nós possamos ser evangelistas, para levar as pessoas a querer se submeter não ao comércio, não à mentalidade, né, humana, onde o interesse, né, da luxúria, de tudo isso que seduz os homens, não. Mas há uma submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Deus, a uma vida santa, a uma vida que ama o seu próximo, não é? Não quer matar o seu próximo, mas que ama o seu próximo. Sabe, as leis de Deus são completamente opostas a esse sistema. Esse sistema incentiva lucro máximo, incentiva passe por cima do outro, incentiva você matar as outras pessoas por interesse próprio, incentiva você a desprezar as outras pessoas. Essa mentalidade, ela é terrível, né? Isso está corrompido, ou melhor, está infiltrado nas escolas, na cultura, na música, em todos os movimentos, essa mentalidade do anticristo está inserido. Então nós temos que combater com o nosso exemplo, com nossa pregação, com o nosso evangelismo, até a volta de Cristo. Amém? Então, estou terminando aqui, e eu não sei se alguém mandou alguma coisa aqui. Hoje ninguém mandou nenhuma pergunta, mas se você tiver alguma coisa, né, escreva, ou mande no Facebook, escreva no Facebook, a gente vai colocando. Ok, amados? Então, por hoje, amém. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, deixa eu só ver aqui quais são as pessoas que participaram hoje. Deixa eu ver as pessoas, eu tenho que dar uma liberada aqui, deixa eu só citar. Quem mais citou aqui? Quem participou hoje foi a Sandra Bianco, a Elizabeth, a Ana Souza e a Ana Marcele, né? A Val, a Margarete, o Cícero, o Fábio, o Márcio, a Gisela, a Georgette, a Rogério, a Socorro, a Helena, olha a Helena, Daniel está de novo aí. E aí, Daniel? A Jaqueline, minha cunhada. Meu pai está lá também. Então. O Vanderlei, olha aí. Cleiton, Cláudia, o Paulão, olha o Paulão aí. A Tamares, Antônio Pereira, o Éder Monteiro, a Eliana Alampe, Ângela Ventura, Reinaldo Reis, Márcia Matias, Lê Assis, Edmilson Gonçalves, olha Edmilson, Rafa, Henrique Rocha, Tiagão, Ney Oliveira, Rafael Pereira, Sandra Garcia e Grace Daiane da Lima, olha aí. Que legal, hein? Então, queridos, essa foi a palavra de hoje. Espero a semana que vem concluir, entrar no milênio, a gente falar sobre o milênio e o grande trono branco, né? E a eternidade. Então a Bíblia fala que Jesus vai vencer esse sistema que já existe, só está esperando a revelação do anticristo, mas o sistema já é formado,
Já está acontecendo o sistema, o controle está se, vamos dizer assim, se aperfeiçoando. O controle sempre houve, né? Mas há um controle maior, né, para abraçar um maior número de nações, todas as nações, para resistir ao governo de Cristo. Mas Jesus virá e vai ruir com essa estrutura e vai estabelecer o milênio, onde nós vamos governar com Cristo durante 1000 anos essa terra. Só aí depois, né, virá o grande juízo, né, e o grande trono branco, né, e a entrada para a eternidade. Então, a vitória de Cristo. Jesus mostra os planos dos homens maus, mas aí ele fala também que ele vai vencer. Ele veio para vencer. Ele veio para vencer e vai governar essa terra durante 1000 anos. Amém? Então se prepare para esse governo. Não fique apenas olhando a destruição, mas se prepare para que você seja um instrumento nas mãos de Deus também no milênio. É interessante isso, né? A gente vai pensar sobre isso. O que a gente vai fazer no milênio? A Bíblia fala que nós iremos governar nações. Então, para governar, você tem que se preparar, você tem que conhecer as leis de Deus. Você não tem que ficar aprendendo sobre leis da terra, você tem que aprender das leis de Deus. É o que nós vamos ensinar. Então, o milênio é algo também a se preparar. Amém? Pastor, lembrando, quem veio hoje para pegar os outros vídeos no Face. Isso. Se você olhar no Facebook, você tem, né, hoje é parte 6, né? Parte 5, parte 4, parte 3, parte 2, parte 1. Então, quando eu coloco uma parte, é uma sequência, né? Porque tudo isso é estudado nas segundas-feiras, né? Então, já é o 6º capítulo, né, desse estudo. Então, você pega lá e você vai entender, entendeu? Então, o livro de Apocalipse, amado, não é nada complicado. O livro de Apocalipse está se tornando mais fácil de se entender nesses nossos dias, porque nós estamos vendo o que está escrito. Está escrito isso. E as coisas estão acontecendo. Então, essas realidades não existem. É mais fácil de entender o livro de Apocalipse hoje. Então, preste atenção no que acontece. Deus está revelando para a gente não ser enganado, não ser iludido, né? E saber realmente se proteger. Ok? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos. Amém? A paz. Tchau, tchau.